Olá, meus queridos amigos e irmãos em Cristo, saudamos a todos com a paz de Jesus. Hoje estamos iniciando, dia 1º de setembro, esta série Jornada do Grande Conflito. É uma jornada que vai atingir todos os grandes temas, desde o primeiro século, quando o cristianismo foi fundado por nosso Senhor Jesus Cristo, até então a segunda vinda de Jesus Cristo e os 1000 anos e o novo céu e a nova terra. Você não pode perder nenhum destes temas que estamos começando hoje. Durante esta semana serão 7 temas consecutivos. Todas as noites, às 8 horas da noite, você tem um encontro marcado aqui com Deus e com este servo que está aqui para pregar a palavra de Deus. Nós saudamos a todos os nossos irmãos do Brasil, aos nossos irmãos da Europa, aos nossos irmãos da África, aos nossos irmãos dos Estados Unidos e em todas as partes do mundo onde você estiver, o Espírito Santo estará com você aí hoje e durante esta semana toda. Faça planos para não perder nenhum dos temas. Hoje nós vamos iniciar com o tema número 1, que é Jerusalém cercada, como um sinal de fuga. Mas antes de começarmos, nós queremos que você apresente diante de Deus os seus pedidos de oração. Tenho certeza que você deve ter os seus pedidos de oração, suas intercessões. Se você tem alguém, parente, familiar seu, amigo seu, que está sofrendo pelas doenças malignas espalhadas por Satanás no mundo todo, nesta pandemia, apresente diante de Deus seus pedidos de oração neste momento. Eu tenho amigos que estão sofrendo, estão entubados. Eu estou orando por eles incessantemente. Vamos orar. Feche os teus olhos e vamos orar. Pai querido que estás nos céus, humildemente na tua presença, estou aqui com os meus irmãos para iniciar esta jornada de 7 lives sobre a guerra do grande conflito, a guerra entre Cristo e Satanás. Derrama, Pai querido, o Espírito Santo sobre mim e os meus irmãos onde eles estiverem. Conforta o coração de todos, responde às orações de todos. Estende a tua mão, querido Jesus, sobre os enfermos que estão sofrendo por causa desta doença maligna espalhada por Satanás. Que Jesus Cristo venha trazer cura, restauração e salvação para todos. É em nome de Jesus que nós suplicamos e agradecemos. Amém, Senhor. Portanto, meu querido irmão, que bom podermos falar com você sobre esses temas importantes da palavra de Deus. O tema número 1 que nós vamos estudar com vocês hoje, deste livro, O Grande Conflito, é um livro que, quando a autora começou a escrever, Satanás tentou destruir a vida dela. E é interessante, queridos, que quando a minha esposa e eu fizemos o planejamento, começamos a pensar neste projeto do grande conflito, da jornada do grande conflito, nós sentimos que a mão de Satanás se levantou contra nós. Numa noite, a minha esposa estava dormindo, ela me disse que era por volta da meia-noite e ela sentiu um poder muito estranho em cima dela, sufocando-a, tentando tirar a vida dela. E ela tentou falar e não conseguia falar, a voz não saía. E então ela começou a falar somente mentalmente, Jesus, Jesus, Jesus. E ela foi mentalmente falando o nome de Jesus e aquela força estranha que estava sufocando-a começou a desaparecer e foi embora. Queridos, Satanás não quer que você aprenda esses temas maravilhosos do grande conflito, da guerra entre o bem e o mal, entre Cristo e Satanás, porque Satanás é o perdedor e Jesus Cristo é o vitorioso. E ele não quer que você descubra que ele é perdedor. Mas nós estamos do lado de Jesus Cristo, aquele que venceu sempre, venceu no céu, venceu no jardim do Getsemane, venceu no túmulo, quando ele ressuscitou no primeiro dia da semana e deixou o túmulo vazio e disse, eu sou a ressurreição e a vida. Você e eu estamos do lado do grande vencedor, que é Jesus. Aleluia por isso. O primeiro tema que nós estamos abordando, queridos, está falando Jerusalém, cercada. É um sinal de fuga. Abra sua Bíblia, então, em Mateus capítulo 24.
Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 24. E aqui nós vamos ler com vocês um pouquinho deste capítulo tão importante. Eu costumo dizer que o capítulo 24 de Mateus é o Apocalipse dentro dos Evangelhos. E é mesmo, porque este capítulo 24 apresenta temas escatológicos que dizem respeito aos seus dias, aos nossos dias. Aqui em Mateus capítulo 24 nós lemos verso 1 em diante. E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhes disse: não vedes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular dizendo: dize-nos, quando serão essas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? E Jesus respondendo, disse-lhes: acautelai-vos, que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mistério que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim. Verso 7. Porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino, e haverá fomes e pestes e terremotos em vários lugares. Mas todas estas coisas são o princípio de dores. Então vos hão de entregar para serdes atormentados e matar-vos-ão, e sereis odiados de todas as gentes por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos serão escandalizados e trair-se-ão uns aos outros, e uns aos outros se aborrecerão. E surgirão muitos falsos profetas e enganarão a muitos. E por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Mas aquele que perseverar até ao fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação, da qual falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê, atenda. Queridos, este capítulo 24 de Mateus diz respeito aos dias de Jesus Cristo, quando Jerusalém foi destruída, e diz respeito também aos nossos dias. Estas profecias aqui de Mateus 24 têm duplo sentido, dupla aplicação. Do alto do Monte das Oliveiras, Jesus estava ali olhando para Jerusalém. Bem à vista de Jesus estavam os magnificentes templos, edifícios do grande templo do Senhor. Quando Jesus ia chegando à cidade de Jerusalém, ele olhando para o templo, ele chorou. A Bíblia diz em Lucas capítulo 19, verso 41, que quando ia chegando, vendo a cidade, chorou sobre ela. Jesus chorou por amigos, Jesus chorou também pela cidade de Jerusalém. Jesus também chora por você e por mim. As lágrimas de Jesus não eram lágrimas sendo derramadas por si mesmo. Ele chorava pela sorte dos milhares de Jerusalém, por causa da cegueira espiritual, da impenitência do povo de Israel, que ele viera para buscar e salvar, mas que estavam rejeitando-o como Messias. Jerusalém teria permanecido para sempre como sendo a eleita de Deus, mas a história daquele povo, favorecido por um registro de apostasias e rebelião, eles foram afastando-se de Deus, resistindo à graça do céu, abusando dos privilégios e menosprezando as oportunidades que Deus lhes estava dando. E o próprio Filho de Deus foi enviado pelo Pai para insistir com aquela cidade impenitente. Durante 3 anos e meio, Jesus Cristo exerceu seu ministério na terra. Embora ele tenha vivido 33 anos na terra, mas o ministério de Cristo foi de 3 anos e meio, do ano 27, quando ele foi batizado, até o ano 31, quando ele foi sacrificado, quando ele morreu na cruz do Calvário. 3 anos e meio de ministério. Ele andou fazendo bem, curando a todos os oprimidos do diabo, conforme diz em Atos capítulo 10 e o verso 38. Ele aliviava os quebrantados de coração, punha em liberdade os que se achavam presos, restaurando a vista aos cegos, fazendo andar os coxos e ouvir os surdos, purificando os leprosos, ressuscitando os mortos e pregando o evangelho aos pobres,
Lucas capítulo 4, verso 18, e Mateus capítulo 11 e o verso 5. Queridos, a todas estas pessoas, Jesus dirigiu a elas o gracioso, o amável convite: vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, eu vos aliviarei. Mateus capítulo 8 e o verso 28. Conquanto fosse recompensado o bem com o mal, conquanto o povo de Israel estivesse compensando o amor de Deus com ódio a Jesus Cristo não desistiu, ele prosseguiu firmemente na sua missão de misericórdia e salvar o seu povo. Lá de cima do cume do Monte das Oliveiras, no mesmo ponto que mais tarde foi ocupado por Tito, general Tito, o mesmo lugar onde Tito, no ano 70, olhou Jerusalém antes de destruí-la, naquele mesmo lugar estava ali Jesus Cristo, olhando para a cidade de Jerusalém, olhou através do vale para os pátios e pórticos sagrados, e com a vista obscurecida pelas lágrimas, Jesus via a cidade de Jerusalém sendo rodeada por hostes, exércitos estrangeiros, exércitos romanos. Jesus Cristo, com os olhos da fé, ele pôde ver o tropel dos exércitos romanos dispondo-se para a guerra. Distinguia também as vozes de mães e crianças. Jesus Cristo estava enxergando o futuro, porque ele via a cidade sitiada, mães gritando e apelando, clamando, via a cidade entregue às chamas e o santo e belo templo, os palácios e torres, no lugar em que eles foram erigidos, ali se tornou um monte de ruínas fumegantes. Olhando através dos séculos futuros, Jesus via o povo de Israel sendo espalhado por todas as terras e países. A piedade divina, o terno amor, encontraram expressão nessas palavras melancólicas de Jesus, quando ele disse: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas, apedrejas os que te são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintinhos debaixo das suas asas, e tu não quisestes. Mateus 23, 37. Jesus, queridos, Jesus, olhando para esta última geração, viu o mundo envolto em engano semelhante ao que causou a destruição de Jerusalém. A mesma profecia que Jesus está fazendo para Jerusalém, ele também olhava com os olhos da fé e viu no futuro a situação terrível em que o mundo estaria em nossos dias. Por isso, isto diz respeito a você e a mim, porque aquilo que aconteceu em Jerusalém diz respeito àquilo que vai acontecer em nossos dias. Jerusalém cercada foi um sinal de fuga. Hoje, novamente, Jerusalém, representando o povo de Deus, será cercada. E o cerco do povo de Deus será o sinal de fuga. Queridos, os discípulos foram cheios de espanto e admiração ante a profecia de Jesus Cristo acerca da destruição de Jerusalém, da destruição do templo. Eles ficaram, os discípulos, pasmados. Eles não entendiam como é que a cidade poderia ser destruída, como é que o templo de Jerusalém, como é que Deus consentiria com a destruição do templo. Isso não entrava na mente dos discípulos. Mas Jesus Cristo disse: não ficará pedra sobre pedra. Mateus capítulo 24, verso 2. Jesus disse: em verdade vos digo, que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. A profecia de Jesus se cumpriu. Se cumpriu precisamente, queridos. Como os discípulos estavam ali reunidos em torno de Jesus Cristo, no Monte das Oliveiras, os discípulos perguntaram para Jesus: quando serão estas coisas? E que sinal haverá da tua vinda e do fim do mundo? Mateus 24, verso 3. O futuro estava misericordiosamente sendo velado para os discípulos. Jesus sabia que eles não poderiam ouvir toda a verdade. Não é toda a verdade que pode ser dita de uma só vez.
Deus vai contando a verdade, vai revelando a verdade aos poucos, à medida que você pode suportar. Foi assim com os discípulos. Por isso que o futuro foi misericordiosamente velado para os discípulos. Houvessem os discípulos, naquela ocasião, compreendido perfeitamente os dois terríveis fatos, ou seja, os sofrimentos e a morte de Jesus Cristo e a destruição da cidade e do templo, eles teriam sido dominados pelo terror e temor. Por isso Jesus poupou-os, não falando tudo. Cristo apresentou diante deles um esboço dos importantes acontecimentos que iriam ocorrer antes do final do tempo. As palavras de Jesus não foram completamente compreendidas pelos discípulos. Mas o significado destas palavras seriam revelados, o significado seria revelado quando o povo de Deus necessitasse da revelação. A profecia que Jesus proferiu era dupla em seu sentido. Muitos pensam que as profecias da Bíblia nunca são duplas, nunca têm dupla aplicação. Não, queridos. Para nós entendermos as profecias da Bíblia, nós temos que entender que a história se repete. A história se repete. Aquilo que aconteceu na destruição de Jerusalém vai acontecer agora no tempo do fim. Por isso, queridos, Jesus disse, estas profecias têm dupla aplicação. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, eu estou lendo ali o livro O Grande Conflito, na página 25. É esse texto que eu estou lendo, página 25, parágrafo 3. A profecia que ele proferiu era dupla em seu sentido. Ao mesmo tempo em que prefigurava a destruição de Jerusalém, representava igualmente os terrores do último grande dia. Do que é que Jesus estava falando sobre os terrores do último grande dia? Jesus está falando dos nossos dias. Dos nossos dias. Você e eu estamos vivendo os terrores do último grande dia. Queridos, quando, pois, virdes, Mateus capítulo 24, verso 15 e 16, nós lemos, quando, pois, virdes que a abominação da desolação é um termo, é uma expressão, é uma frase que foi cunhada por Daniel, apareceu lá em Daniel capítulo 11 e apareceu também em Daniel capítulo 12. Abominação da desolação da qual falou Daniel. Quando ela estiver no lugar santo, quem lê, atenda. Então os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Mateus 24, 15 e 16. Queridos, quando eu leio esse livro aqui, Eventos Finais, quando eu vou aqui para a página 104 deste livro, página 104, nós encontramos aqui algumas orientações de Deus para o seu povo. Como eu já disse para vocês, sair das cidades e ir morar no campo é um plano de Deus para os seus filhos. Não é algo tão terrível assim, porque terrível é viver nessas grandes cidades dominadas pela violência, pelo mal, mas ir para o campo, onde nós poderemos ter mais livre comunhão com Deus, onde nós poderemos criar os nossos filhos distantes desta influência maligna das grandes cidades, este é um plano divino. Isso não é um plano divino só para o tempo do fim. Sempre foi vontade de Deus que os seus filhos vivessem longe das cidades grandes, embora tivessem que trabalhar nas cidades, embora tivessem que pregar o evangelho nas cidades, mas nunca foi o plano de Deus que os seus filhos vivessem dentro destas cidades corruptas, imorais, licenciosas. Por isso, neste livro Eventos Finais, na página 104, nós lemos, sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos. Está vendo? Não é só agora, no tempo do fim, nos dias que precedem a volta de Jesus. Não, este é um sonho, um plano de Deus para você desde sempre. Sempre que possível, é dever dos pais estabelecer lares no campo para os filhos.
Conforme o tempo avança, cada vez mais terá nosso povo de sair das cidades. Isso foi escrito em 1906. Isso foi escrito em 1906. Cada vez nosso povo terá mais urgência para sair das cidades. Durante anos, temos recebido a instrução de que nossos irmãos e irmãs, e especialmente as famílias que têm filhos, devem fazer planos para abandonar as cidades conforme diante deles se abra o caminho para fazê-lo. Isto é assunto de oração. Não é assunto de atropelamento. Não é sair atropelado da cidade irresponsavelmente, sem preparo nenhum. Não, queridos. Tem que ser um assunto de oração, de planejamento entre marido e esposa e filhos. Planejamento. Quando nós vamos, para onde nós vamos, em quanto tempo nós vamos, quais são os passos preparatórios que precisamos dar. Nós temos que aprender a viver do campo, nós temos que fazer cursos para isso, nós temos que aprender a mexer com a terra, nós temos que aprender a fazer canteiros, nós temos que aprender a plantar. Queridos, é óbvio que aqueles que deixarem para ir para o campo no momento atropelado, de urgência, depois que o decreto dominical for aprovado, será assim uma correria, será uma coisa assim de última hora. Deus quer que você faça de forma responsável. Não é obrigado a fazer, mas ore sobre esse assunto. Pense nisso, planeje isso. Aqui na página 105 do Eventos Finais, nós lemos assim: cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Está percebendo como Deus fala de forma bem criteriosa, não atropelada? Cada qual tome tempo para considerar cuidadosamente e não ser como o homem da parábola que começou a edificar e não pôde terminar. Nenhuma mudança se deve fazer sem que tal passo e tudo o que ele implica sejam cuidadosamente considerados e tudo pesado. Tudo tem que ser analisado, pesado. Porque todos os que têm filhos têm que pensar no homeschooling, ou seja, como é que as crianças vão estudar, você que trabalha, como é que você vai sobreviver. Tudo isso tem que ser pesado na balança. Pode haver indivíduos que agem precipitadamente e entram em algum negócio de que nada sabem. Deus não exige tal coisa. Deus não exige tal coisa. Que você, vou ler de novo aqui, pode haver indivíduos que agem precipitadamente. Deus não quer que você haja precipitadamente, irresponsavelmente. Afinal de contas, você tem família, você tem filhos. E, queridos, aqui diz, entram em algum negócio de que nada sabem. Você tem que se preparar para isso. Deus não exige tal coisa. Nada se faça de maneira desordenada. Estou lendo Eventos Finais, página 106. Não é para fazer de forma desordenada, para que não haja grande perda ou sacrifício de propriedade, devido a discursos ardentes e impulsivos que despertam um entusiasmo que não é segundo a vontade de Deus, para que, por falta de equilibrada moderação e devida contemplação e de sadios princípios e propósitos, uma vitória que necessitava ser ganha se transforme em derrota. Por isso, tem que ser de forma planejada, organizada e com oração. Deus vai te orientar, querido marido, querida esposa, queridos irmãos. Deus vai orientar a todo aquele que pede. É assim que Deus está dirigindo a minha vida. Deus convenceu a mim e a minha esposa e aos meus filhos. Ele nos convenceu de que é hora. Eu já moro numa chácara, mas Deus nos convenceu de que nós deveríamos morar num lugar bem mais distante. Por isso eu já anunciei aqui numa outra live que nós planejamos voltar para o Brasil. E, queridos, Deus preparou um lugar para nós. Nós estamos dando passos responsavelmente, organizadamente.
não vem muito distante o tempo, diz ainda na página 106. Eventos finais. Não vem ainda muito distante o tempo em que, como os antigos discípulos, seremos forçados a buscar refúgio em lugares desolados e solitários, como o cerco de Jerusalém. Percebam como é dupla a aplicação da profecia feita por Jesus em Mateus capítulo 24. Veja como ela tem um sentido duplo. Como o cerco de Jerusalém pelos exércitos romanos era o sinal de fuga para os cristãos judeus, assim o arrogar-se nossa nação, falando dos Estados Unidos, o arrogar-se nossa nação, o poder no decreto que torna obrigatório o dia do repouso papal, será uma advertência para nós. Será então tempo de deixar as grandes cidades, passo preparatório para sair das menores para lares retirados em lugares solitários entre as montanhas. Portanto, meus queridos, este movimento em prol da santificação do domingo são sinais de que está na hora de nós fazermos planos para abandonar as grandes cidades, buscando então viver no campo, mas não correndo, e sim de forma organizada, pensada, equilibrada. Deus não quer que este plano, que deve ser vitória e bênção, se transforme em fracasso e maldição. Deus não quer que isso aconteça. Por isso, cada papai, cada mamãe deve fazer disso um assunto de oração. Oração. Nós lemos no Grande Conflito, no capítulo 1, nós lemos ali quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa. Isso eu estou lendo o Grande Conflito, capítulo 1, na página 25. Quando os estandartes idolátricos dos romanos fossem erguidos em Terra Santa, a qual ia um pouco além dos muros da cidade, então os seguidores de Cristo deveriam achar segurança na fuga. Quando os filhos de Deus vissem que Jerusalém estava cercada pelo exército romano, e ao redor de toda a cidade de Jerusalém, eles fincaram, plantaram o estandarte idolátrico romano, que era a bandeira do exército romano. A cidade estava cercada. Jesus disse, este é o sinal para a fuga. Mas como fugir se estamos cercados? Queridos, Deus toma cuidado, Deus prepara o caminho, Deus toma as providências para que você possa, sim, sair de forma responsável das grandes cidades e ir para o campo. Então, quando fosse visto o sinal de aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Tem muita gente que cruza os braços e diz, eu não estou nem aí, eu vou ficar na cidade mesmo. Queridos, aqueles que ficarem nas cidades, nas grandes cidades, eu digo, não estarão pecando. Não estarão pecando e não estão perdidos. Obviamente que não. Mas vão sofrer mais. Vão sofrer mais pela escassez de alimento, pela escassez da água, vão sofrer mais as pressões da perseguição, porque vão estar cercados por inimigos. Por isso, queridos, poupando a sua família, poupando a sua própria vida, Deus está aconselhando você buscar de forma pensada, organizada e responsável, buscar um lugar mais distante para que você possa viver com a sua família e ter o sustento da própria terra. Quando fosse visto o sinal do aviso, os que desejavam escapar não deveriam se demorar. Por toda a terra da Judéia, bem como em Jerusalém mesmo, o sinal para a fuga deveria ser imediatamente obedecido. Aquele que acaso estivesse no telhado, disse Jesus, não deveria descer à casa, mesmo para salvar os tesouros mais valiosos. Os que estivessem trabalhando nos campos ou nos vinhedos não deveriam tomar tempo para voltar a fim de apanhar a roupa exterior posta de lado enquanto estavam a labutar no calor do dia. Não deveriam hesitar um instante para que não fossem apanhados pela destruição geral. No reinado de Herodes, Jerusalém não só havia sido grandemente embelezada, durante o longo período do reinado de Herodes, ele embelezou a cidade de Jerusalém,
Ele construiu torres, muralhas, fortalezas. Em acréscimo à força natural da sua posição, a cidade se tornou aparentemente uma proteção, um quartel, um forte inexpugnável. Aquele que nesse tempo, qualquer pessoa que naquele tempo, olhando para aquela cidade que era uma fortaleza inexpugnável, e dissesse que Jerusalém seria invadida e destruída, eles ridicularizariam esta pessoa. Eles diriam que isso nunca aconteceria. Como no tempo de Noé. No tempo de Noé, quando ele pregou a mensagem de que o mundo seria destruído por um dilúvio de água, ora, nunca tinha chovido sobre a terra. Eles começaram a rir da mensagem de Noé. Assim também, muitos riram da mensagem de Jesus, da destruição do templo e da destruição de Jerusalém. Mas, queridos, Jesus disse em Mateus 24:35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras, disse Jesus, não hão de passar. Mateus 24:35. Por causa dos seus pecados foi anunciada a ira contra Jerusalém e a sua pertinaz incredulidade selou-lhe a sorte. Durante quase 40 anos, depois que a condenação de Jerusalém foi pronunciada por Jesus, passados 40 anos, o Senhor retardou os juízos sobre Jerusalém. Maravilhosa foi a longanimidade de Deus, que esperou ainda 40 anos depois que Jesus morreu, ressuscitou e subiu para o céu, para que a cidade fosse destruída. 40 anos. Mas, queridos, a parábola da árvore infrutífera representava o trato de Deus com a nação judaica, porque não adiantou Deus esperar 40 anos, porque a cidade continuou o quê? Impenitente. Por isso foi dada a ordem, corta. Na parábola da árvore infrutífera, a ordem foi, corta, porque ocupa ainda a terra inutilmente. Lucas 13, verso 7. Muitos havia ainda entre os judeus que eram ignorantes quanto ao caráter e à obra de Jesus. Como os pais rejeitaram Cristo como Messias, muitos filhos não conheciam bem a profecia. Por isso Deus teve misericórdia, mais 40 anos de misericórdia, para que os filhos tomassem conhecimento da verdade. Mas quando os próprios filhos cresceram e também rejeitaram a verdade de Cristo como Messias, então veio a destruição sobre Jerusalém. Em seu ódio e crueldade para com os discípulos de Jesus, matando os discípulos, matando os mártires, rejeitaram o último oferecimento de misericórdia. Afastou Deus então deles a proteção, retirando o poder de Deus de sobre Jerusalém, aquilo que restringia Satanás e os seus anjos, de maneira que a nação judaica ficou entregue a Satanás como chefe que eles escolheram para servir. Então todas as predições feitas por Jesus Cristo se cumpriram relativas à destruição de Jerusalém. Sobre as nuvens ao pôr do sol, desenhavam-se carros e homens de guerra reunindo-se para a batalha. Os sacerdotes que estavam ministrando à noite no templo, antes da destruição do templo, antes da destruição do ano 70, aqueles sacerdotes que estavam ali ministrando no templo à noite, eles se aterrorizavam com sons misteriosos. A terra tremia e ouvia-se muitas vozes a clamar, partamos daqui, partamos daqui. A grande porta oriental da cidade de Jerusalém, uma porta, um portão muito pesado, muito grande, dificilmente poderia ser fechada por poucos homens, precisavam de 20 homens para poder fechar aquele grande portão oriental da cidade de Jerusalém. E este portão estava seguro por imensas barras de ferro fixas profundamente no pavimento de pedra sólida. Este portão se abriu à meia-noite, independente de qualquer agente visível. Tudo isto que estava acontecendo no templo e a abertura deste portão de forma invisível, tudo isto estava mostrando que os juízos
terríveis juízos de destruição estavam se aproximando. Uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, de dia e de noite, queridos, de dia e de noite, durante 7 anos, presta atenção, dia e noite, durante 7 anos, um homem subia e descia pelas ruas de Jerusalém, gritando e falando e bradando, uma voz do Oriente, uma voz do Ocidente, uma voz dos 4 ventos, uma voz contra Jerusalém e contra o templo, uma voz contra os noivos e uma voz contra as noivas, uma voz contra o povo. Este homem foi preso, foi açoitado para que ele parasse de amedrontar o povo, mas não adiantava. Nenhuma queixa escapou dos seus lábios enquanto ele estava sendo açoitado. Aos insultos e maus tratos, este homem simplesmente respondia: ai, ai de Jerusalém, ai, ai dos habitantes dela. Seu clamor de aviso não cessou, senão quando ele foi morto no cerco que havia predito. Ele morreu no cerco de Jerusalém. Nenhum cristão morreu no cerco de Jerusalém. Cristo fizera a seus discípulos o aviso. E todos os que creram nas palavras de Jesus foram libertos. Jesus disse, Lucas 21, verso 20 e 21, quando, pois, virdes Jerusalém cercada de exércitos, sabei que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judeia, fujam para os montes, e os que estiverem no meio da cidade, saiam. Queridos, depois que os romanos, liderados pelo general romano Séstio, depois que Séstio, general, cercou a cidade de Jerusalém a primeira vez, inesperadamente, eles abandonaram o cerco, retiraram o cerco e começaram a voltar para a cidade de Roma. Inesperadamente, inexplicavelmente, o cerco foi removido. Queridos, os cristãos que estavam dentro de Jerusalém viram aí o sinal pronunciado por Jesus Cristo. Quando virem Jerusalém cercada, fujam. Esta era a oportunidade para eles fugirem, porque o cerco foi removido. A história nos informa que no primeiro cerco de Jerusalém foi no tempo do imperador Nero, o imperador de Roma. Nero, ele suicidou no ano 68. Ele suicidou no ano 68, exatamente quando Jerusalém estava cercada. E Vespasiano, pai de Tito, ele mandou um recado, uma mensagem para o exército romano de que ele precisava do exército romano em Roma para se tornar o novo imperador de Roma. Então foi quando Séstio, o general, removeu o primeiro cerco de Jerusalém e começou a voltar para Roma com o seu exército. Mas, queridos, numa determinada altura, veio outra mensagem. E a mensagem dizia: eu já me tornei o imperador de Roma. Vespasiano já era um novo imperador de Roma. E agora, a ordem era: voltem para Jerusalém e cerquem novamente a cidade de Jerusalém. E agora o exército romano voltou, mas agora estava sendo liderado pelo general Tito, filho de Vespasiano, que agora era um imperador. Então, Tito veio e cercou a cidade pela segunda vez, e agora era no ano 70. Isto aconteceu no ano de 70. Queridos, o exército romano, quando cercou a cidade pela segunda vez, Tito, ele deu ordens para que a cidade fosse poupada. Ele não queria destruir Jerusalém. Ele não queria destruir o templo de Jerusalém. Era muito lindo. Ele, olhando lá de cima do Monte das Oliveiras, ele olhava para o templo e ele deu ordem para todos os seus chefes e soldados, deu ordem para que ninguém tocasse no templo. Nenhuma parede do templo deveria ser tocada ou derrubada. Mas, queridos, não adiantou. De nada adiantou a ordem do general Tito. Por quê? A cidade foi invadida, milhares pereceram pela fome e pela peste. Lá dentro da cidade, durante o cerco,
A fome era grande, a sede era muito grande, a afeição natural parecia ter desaparecido, maridos roubavam da sua esposa a comida, as esposas roubavam dos seus maridos a comida, filhos tiravam da boca dos pais a comida para que eles pudessem comer. E aquela pergunta feita pelo profeta em Isaías 49, verso 15, pode uma mulher esquecer-se tanto do seu filho que cria? Recebeu dentro dos muros da cidade a resposta. As mãos das mulheres piedosas cozeram, cozinharam os próprios filhos e comiam a carne dos próprios filhos. Queridos, esta é uma profecia de Lamentações de Jeremias, capítulo 4, verso 10, que se cumpriu no cerco de Jerusalém. Os chefes romanos esforçaram-se por infundir terror aos judeus e assim fazê-los se render. Tito não queria destruir a cidade e o templo. Os prisioneiros que que caíam nas mãos dos romanos, porque muitos judeus saíam à noite por alguma brecha, eles saíam para buscar alguma erva, alguma coisa para comer fora da cidade, mas muitos deles eram presos e açoitados, torturados e crucificados diante do muro da cidade. De tão terrível maneira foi castigada aquela espantosa maldição proferida perante o tribunal de Pilatos. Perante o tribunal de Pilatos, o povo judeu disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre a cabeça dos nossos filhos. Mateus 27, 25. Queridos, na luta, quando a cidade foi invadida, na luta, um soldado arremessou um facho de fogo através de uma abertura no pórtico do templo. E imediatamente as salas revestidas de cedro em redor da casa sagrada se acharam em chamas. Tito se precipitou para o local, seguido dos seus generais, e ordenou aos soldados que apagassem as labaredas. Suas palavras não foram atendidas. Em sua fúria, os soldados lançaram tochas ardentes nas salas do templo e com a espada assassinavam em grande número os que ali estavam procurando refúgio. O sangue corria como água pelas escadas do templo abaixo. Milhares e milhares de judeus pereceram. Acima do ruído da batalha, ouviam-se vozes bradando em choro: Icabode, Icabode, foi-se a glória de Israel. Depois da destruição do templo, a cidade inteira foi tomada pelos romanos, e no cerco e no morticínio que se seguiram, pereceram mais de 1 milhão de judeus. Mais de 1 milhão de judeus pereceram no cerco. Os sobreviventes foram levados como escravos, vendidos como escravos, arrastados até Roma para brilhantar a vitória do vencedor. Foram lançados às feras nos anfiteatros ou dispersos por toda a terra como vagabundos sem lar. Queridos, a destruição de Jerusalém constitui uma tremenda e solene advertência a todos nós que estamos vivendo nos dias de hoje, muito próximo da volta de Jesus Cristo, muito próximos da volta de Jesus. A profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém. Estou lendo o grande conflito. No primeiro capítulo, a profecia do Salvador, relativa aos juízos que deveriam cair sobre Jerusalém, há de ter outro cumprimento. Que outro cumprimento é este? Que aquela profecia de Mateus 24 vai se cumprir novamente. Quando? Que outro cumprimento é este? Agora, no tempo do fim, meu querido irmão, o povo de Deus, representado pela cidade de Jerusalém, a cidade santa, o povo de Deus será cercado. Será cercado agora não pelo exército romano, não por Roma imperial, porque Roma papal substituiu Roma imperial. Hoje quem domina o mundo é Roma. Roma, sempre Roma, só que agora é Roma papal. Ela cercará o povo de Deus
com o estandarte idolátrico romano. O estandarte idolátrico romano hoje, a bandeira papal hoje, é a santificação do primeiro dia da semana. É a santificação do domingo no lugar do sábado bíblico. Queridos, quando este estandarte idolátrico romano for plantado no meio da cristandade através de um decreto dominical, então é sinal de urgência para sairmos das cidades. Esta será a última oportunidade para sair das cidades. Queridos, muitos perguntam, mas seria necessário, desde agora, nós estarmos fazendo planos para sair das cidades e irmos para o campo? Queridos, agora é o momento de fazer planos de forma responsável, planejadamente, organizadamente, sem atropelamento. Aqueles que deixarem para sair das grandes cidades só depois que o decreto dominical for implantado, for decretado, terão que sair correndo, sem saber para onde vão, sem saber plantar, sem saber colher, sem ter um lugar preparado para abrigar a sua família. Por isso, queridos, nós precisamos fazer as coisas de forma o quê? Organizada, pensada, equilibrada, para que o plano de Deus venha ser bênção na sua família, bênção sobre você. Naquele dia da destruição de Jerusalém, bem como nos nossos dias, Deus livrará o seu povo. Assim como não morreram os cristãos na destruição de Jerusalém, o povo de Deus também será protegido neste período em que Roma papal vai cercar o povo de Deus com o decreto dominical. Isaías capítulo 4, verso 3, diz assim: todo aquele que estiver inscrito entre os vivos, eles serão libertos pelo poder de Deus. Cristo declarou que ele virá a segunda vez. Ele disse: todas as tribos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem, vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão seus escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24, versos 30 e 31. Jesus virá. Bendito seja o nosso querido Jesus, que virá, e virá muito em breve. Então, os que não obedecem ao Evangelho serão consumidos pelo espírito da sua boca e serão destruídos pelo esplendor da sua vinda. Os ímpios que estiverem vivos na segunda vinda de Cristo serão destruídos pelo resplendor da vinda de Cristo. Este resplendor da glória que acompanha Jesus Cristo, este mesmo resplendor, quando incide sobre os salvos, sobre os santos filhos de Deus, os transforma de mortais para imortais. Mas este mesmo resplendor e glória que acompanha a volta de Jesus, quando incide sobre os ímpios, os fulmina e os destrói. Segundo Tessalonicenses capítulo 2, verso 8. Assim como Jesus preveniu seus discípulos quanto à destruição de Jerusalém, dando-lhes um sinal da ruína que se aproximava para que pudessem escapar, também Jesus advertiu o mundo dos nossos dias quanto ao dia da destruição final e lhes deu sinais da sua aproximação para que todos os que queiram possam fugir da ira vindoura. Os que contemplam estes prenúncios da vinda de Cristo devem saber que está próximo, às portas. Você é daquele servo que diz: tarde virá o meu Senhor? Ou você está entre os servos que dizem: cedo virá o meu Senhor? Como é que nós podemos ser classificados? O mundo não está mais preparado hoje para dar crédito à mensagem para este tempo do que estiveram os judeus para receber o aviso do Salvador relativo à destruição de Jerusalém. Venha quando vier, o dia do Senhor virá como um ladrão, de improviso, sobre os ímpios. Lembre-se, a segunda vinda de Jesus será de improviso como ladrão, uma vinda inesperada para os ímpios, não para os filhos e filhas de Deus que estão estudando a palavra de Deus, estão vivendo em comunhão com Jesus Cristo. Para eles não, porque eles entendem os sinais dos tempos. Eles entendem que a volta de Jesus está se aproximando rapidamente.
E a nossa missão, queridos, a minha e a sua, é nos prepararmos nossa família para a segunda vinda de Jesus em glória e majestade. Ele não disse o dia e a hora ainda? Não, nós não sabemos o dia e a hora. Mas nós vamos saber muito em breve o dia e a hora da volta de Jesus, porque Deus anunciará isso depois do fechamento da porta da graça. Mas hoje nós não sabemos o dia e a hora, mas nós sabemos que é chegado o tempo. Pelos sinais dos tempos, a condição do mundo, nós sabemos que chegou o tempo do fim. Jesus Cristo quer derramar sobre você bênçãos. Jesus Cristo quer derramar sobre você o Espírito Santo. Para que você, sua esposa, seus filhos, se preparem para este grande, o maior de todos os eventos, a segunda vinda de nosso Senhor Jesus Cristo em glória e majestade. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo, meu irmão. Que você não perca nenhuma destas lives. Hoje, dia 1º de setembro, foi a primeira. Amanhã e depois, durante 7 noites consecutivas, às 8 horas da noite, nós estaremos aqui, estudando a palavra com você. Nós vamos deixar os grupos abertos, sempre depois da live, nós deixamos os grupos abertos para que você entre ali e possa fazer a sua pergunta. Que Deus derrame sobre você o Espírito Santo. É a minha oração. Deixe-me orar com você. Pai querido que estás nos céus, humildemente eu peço que o Senhor derrame o Espírito Santo sobre os meus irmãos, minhas irmãs, os jovens da tua igreja, os líderes da tua igreja. Derrama o Espírito Santo sobre cada um. Que o Senhor nos acorde desta mornidão, desta sonolência laodiceana. Que o Senhor nos acorde. Que o Senhor faça o número do remanescente fiel crescer para a glória do teu nome. Que o Senhor nos prepare para estes últimos eventos e que a segunda vinda de Jesus não nos pegue de surpresa, porque aos filhos e filhas de Deus serão anunciados os acontecimentos finais, para que eles se preparem, para que conheçamos o tempo em que nós vivemos, para que conheçamos os sinais dos tempos. Derrama o Espírito Santo sobre os meus irmãos e sobre mim também. Em nome de Jesus clamamos e te agradecemos. Amém e amém. Fique com a paz de meu Senhor Jesus Cristo. Até amanhã, no mesmo horário.